dominical? Será? Bem mesmo. Bater as palmas. Bater as palmas. É assim. Bater as palmas. Bater as palmas. Bater as palmas. Sentar. Levantar. Girar. Bater as palmas. As mãos já estão a doer? Já estão a doer? Ah, então vamos. Bater as palmas. Bater as palmas. Sentar. Levantar. Girar. Pular. Sentar. Levantar. Girar. Gira. E o anão gigante. Anão gigante. Anão. Anão. Vamos. Gigante. Anão. Gigante. Anão gigante, gigante, anão. Gigante, anão, anão gigante. Sou batoteiros que eu estou a ver aqui. Tá a batotar, né? Vamos, anão. Gigante. Anão. Gigante. Estátua. Nunca vi estátua que mexe a cabeça. Anão. Se vocês estão de estátua, como é que vocês vão sentar? Perderam. Gigante. Anão. Não, já podem. Anão. Gigante. Bater as palmas. Bater as palmas. Bater as palmas. Sentar. Levantar. Girar. Girar. Saltar. Bater as palmas. Bater as palmas. A professora ensinou uma música. Qual é a música? 1, 2, 3, vamos. Vamos louvar a Cristo. Vamos louvar. Parou. Bem fraco assim. Palmas mesmo assim bem fracas. O que é isso? Bem fracas. Podemos? Voz alta. A voz deve estar mesmo assim bem audível, tipo da professora. Vamos cantar. Vamos louvar a Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Vamos. Vamos louvar a Cristo. Vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor. Terceira vez. Vamos louvar a Cristo. Vamos louvar. Vamos subir. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Já ensinei. A terceira vez é como? Vamos louvar. Quando vocês falarem assim, vamos louvar, até as palmas param. Vamos louvar ao Senhor. Ok? Vamos repetir só essa parte. Vamos louvar ao Senhor. Com as palmas, vamos. Vamos louvar. Quando a professora disser assim, vamos louvar, tem que fazer o quê? Parar. Tem uma pausa. Vamos louvar ao Senhor. Vamos repetir, vamos. Vamos louvar a Cristo. Tá fraco. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Vamos louvar a Cristo. Vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor. A terceira, vamos. Vamos louvar a Cristo. Vamos louvar. Subir. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos. Vamos louvar ao Senhor. Ainda não sabem bem. Vamos aprender devagar, não é? Devagarinho, não é? Vamos repetir, vamos. Vamos louvar a... com voz. Não estou a ouvir. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Vamos louvar a Cristo. Vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar a Cristo. Vamos louvar. Sobe. Vamos louvar ao Senhor.
Tá bom, vamos. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Vamos cantar. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto como o rei. Oba! Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Vamos! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei. Vamos dançar! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei. Eu danço! Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Seu Espírito, se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo. Não estou a ouvir. Sim, senhora. Eu louvo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Vamos cantar. Aí atrás não estou a ouvir. Eu canto. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Agora sem as palmas, só para ouvir as vossas vozes. Vamos. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Vamos. Não estou a ouvir ainda. Eu canto. Ok. Eu canto. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Oh, quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem, vem, vem quando Ele, ei, trazendo alegria para mim. Oh, Jesus está, ei, sim senhora. Oh, ei, oh, quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria, ei, tudo se transforma, trazendo alegria. Eu sou criança, ei, eu sou criança da mensagem. Eu sou criança, ei, eu sou criança. A palavra que é pregada pelo profeta, quem? Enviou para preparar a sua noiva. Messias é o Rei dos Reis. Ei, Ele é o Senhor do Senhor, o Messias. Vamos dançar, não está a dançar? Aí atrás, vamos. Oh, Ele é o Rei. Sim, senhora. É o Senhor Messias. É o Rei dos Reis. Oh, Messias. Oh, é o Rei dos Reis. Oh, sim, Messias. Ei. Oh, é o Rei dos Reis. Não está a dançar. Oh, Ele é o Rei. Ele é o Rei. É o Senhor Messias. Oh, é o Rei dos Reis. Sem as palmas. Messias. É o Rei dos Reis. Oh, sim, Messias. É o Rei dos Reis. Pois Ele é o Rei. Ok. É o Senhor Messias.
Com as mãos no ar. Ele é o rei. Bem baixo. É o Senhor Messias. Oh, Ele é o rei. Oh, Ele é o rei. Voz alta. As mãos no ar. É o Senhor Messias. Oh, Ele é o rei do Senhor. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Palmas. E o grito de vitória. E o grito de vitória. Estão felizes? Muito? Muito bem. Vamos fazer a oração modelo para a gente começar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Podem sentar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Disposição boa. Disposição boa. Começamos bem, mas agora que vocês sentaram, ficaram já assim, com umas vozes assim, não satisfatórias. Vocês não gostam desse momento? Não gostam? Muitos ficam com medo e com receio, porque sabem que devem falar. Chegamos no momento que vocês devem provar que vocês realmente são alunos da escola dominical. No domingo passado nós falamos de quê? Falamos da morte de Jacó, sim. Mas qual é o tema? Como? Espera. A menina falou muito bem aqui. Vamos. José tranquiliza os seus irmãos à morte do pai. Após a morte do seu pai, Jacó. Bem fraca assim, salva de palmas para nossa amiguinha. Ela merece. No domingo passado nós falamos, José tranquiliza os seus irmãos após a morte de... E por que ele tranquilizou os seus irmãos? Será que os seus irmãos estavam inquietos? Não. Se ele tranquilizou os seus irmãos é porque havia alguma coisa. Os seus irmãos estavam inquietos, estavam preocupados com alguma coisa. Por isso que ele os tranquilizou, lhes acalmou. Acalmou seus irmãos. Aí atrás só estão a me olhar, não estão a responder. Aqui ninguém responde. Aqui os meninos de frente não vão responder. Os meninos de trás vão responder. Por que que o Jacó não, desculpem, José tranquilizou os seus irmãos? Vamos. Atrás, os meninos de trás são os atrasados, não estão conseguindo responder. Alguém, por favor, por que que o José tranquilizou seus irmãos? Nada? Tá bom, então vamos pegar um menino de frente. Vamos dar oportunidade na nossa amiguinha. Eu já te ouvi muito. Tá bom. Ele tranquilizou os seus irmãos porque os seus irmãos pensaram porque não lhe perdoaram. Uma salva de palmas para nossa amiga. E o que os irmãos de José haviam feito no José?
Venderam a quem? Aos egípcios. Então eles ficaram preocupados. Eles pensaram que o José ainda estava com mágoa deles. Não é? Mas será que o José estava com mágoa deles? Não, o José os perdoou, não é? E no domingo passado nós terminamos com o livro de... Terminamos com o livro de Gênesis. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação de todas as lições que nós já vimos nas aulas anteriores, todas as lições. Mesmo se não terminarmos hoje, vamos terminar no outro domingo. Mas a professora, antes de avançar, antes de entrar num outro tema, num novo tema, numa nova história, a professora gostaria de saber se as primeiras lições, aquelas primeiras mesmo, as primeiras que nós começamos em 2023, se vocês ainda têm em mente, ok? Então, qual é a primeira pessoa que vai se disponibilizar em falar, em nos contar a primeira história da Bíblia, a primeira história do livro de Gênesis? Sem vergonha, fiquem à vontade, ok? Fiquem à vontade, nada de ficar com vergonha. Ninguém vai rir ninguém, até a professora está aqui para aprender, não é? Ou não? Eu também estou aqui para aprender, tá bom? Então, qual é a primeira pessoa que se disponibiliza em falar a primeira história, em nos contar, nos fazer recordar a primeira história do livro de Gênesis? Qual é a primeira história do livro de Gênesis? A criação do mundo, ou a criação do universo. Então, posso ajudar um pouquinho ou vocês já vão conseguir falar? Posso ajudar um pouco ou vocês já vão conseguir falar? Para me ajudar? Tá bom, eu vou fazer uma pequena introdução da história da criação. Mas vocês é que vão continuar com a história. Ok? Vou dar os pontos sobre a criação do universo, o que é que Deus criou. Vão falar o nome do primeiro homem que existiu na face da terra. Vão falar o nome da mulher que existiu, a primeira mulher que existiu. Vão falar o porquê que este casal foi expulso do jardim do... Começam já a estudar, ok? Vou repetir. Vocês vão falar sobre a criação do universo, o que é que Deus criou. Vão falar de tudo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sétimo dia Deus fez o quê? No sétimo dia Deus fez o quê? Descansou. Vocês vão falar o nome, eu vou querer saber o nome do primeiro homem. Vou querer saber o nome, o porquê que Deus criou a mulher. Por que Deus criou a mulher? Como é que Ele criou a primeira mulher? Qual é o nome da primeira mulher que existiu? Eu não estou a perguntar ainda para vocês responderem. Vocês vão falar por que um casal foi expulso no jardim do Éden. Esperem. Hoje eu não vou falar, hoje vocês é que vão falar. Tá, me suplica, professora, eu quero falar. Mas vou dar uma pequena introdução. No princípio, preste atenção. No princípio, Deus criou o céu e a... bem baixo assim, vou deixar, para me deixar. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e... A terra era sem forma e vazia, só havia escuridão. E Deus disse, haja luz. E houve luz? Houve. Só
havia escuridão e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E ele disse o quê? E houve luz. Depois ele fez uma divisão das águas. Uma parte ficou na parte de cima, a outra ficou na parte de... A parte de cima chamou-se quê? E a parte de baixo? Até aqui já não vou falar mais nada. Oh. Agora vocês é que vão falar. Eu não falei que vou dar uma pequena introdução. Então já falei tudo. Agora vocês vão falar o que é que Deus... o que é que mais Deus fez noutros dias? Deus criou... Podem falar de forma aleatória. Podem não seguir a ordem, tá bom? Falem de forma aleatória. Deus criou isso, Deus criou isso, Deus criou isso, Deus criou isso. Mas não falam ainda da criação do homem. Sem citar ainda o homem. Vamos falar assim, Deus criou isso. Isso. Mas não falam ainda do homem. Tá bom? Agora vou escolher quem. Quem quer falar? Vou começar onde? Vamos começar aqui em frente. Tá bom. Não, a menina nunca... A Tirete já falou muito. Vamos dar oportunidade aqui na menina. Nunca falou. Vamos. Deus criou. Bom dia. Bom dia. Qual é o teu nome? Madalena. Madalena. Sim, senhora. Madalena, o que é que Deus criou? Deus criou os alimentos. Os animais. E os alimentos. Os alimentos. Deus criou mais o quê? Nestes animais, criou animais domésticos e selvagens. Quais são os animais domésticos que vocês conhecem? Galinha, gato. E os selvagens? Leão, tigre, elefante, crocodilo, mas que é zebra. Ok, muito bem. Quem mais gostaria de falar? Ela só falou, Deus criou os alimentos, ou vamos falar os vegetais. Deus criou mais o quê? Qual é o nome? Bom dia. Meu nome é Paulina. Paulina. E Deus criou árvores. Árvores. Deus criou as árvores, sim senhora. E os animais. Os animais também. Deus criou as árvores e cada árvore produziu segundo a sua espécie. Não é? Uma árvore de mangueira produziu o quê? Uma árvore de bananeira produziu o quê? Uma árvore de limão produziu o quê? Limoeiro. Ei! Uma árvore de laranja. E uma árvore de uva. Árvore de uva é uveira. É uma videira. E a árvore de oliveira. Quero saber quem vai acertar. Oliveira. Uma salva de palmas para nosso amiguinho. Azeitona. Alguém disse que uva. Disseram o quê? Uveira. Tá bom. Deus criou as árvores. Deus criou também o quê? Aqui atrás. Chamo Fernanda. Fernanda. Deus criou as plantas, animais. Ok. Mais o quê? Mais coisas. Chamo Esmeralda. Esmeralda. Deus criou as águas, os animais, as plantas. Tem algo que vocês não estão a falar? Vamos ver aqui. Aqui atrás. Deus criou o quê? Deus criou o quê? Criou o céu e a terra. O céu e a terra. Deus criou o quê? Deus criou. Levanta.
Deus criou as águas e os animais. Já fala. Ninguém repete mais as águas e os animais. Falem uma outra coisa. Vamos. Levanta. Deus criou os humanos. Os humanos também, né? Mas vamos. Daqui a pouco vamos falar do. Mas. Esperem. Deus. Vou dar já uma pista. Deus fez a separação das luzes. Viram? Deus fez a separação das luzes. Um se chamou o quê? Dia. O outro. Agora, durante o dia tem o quê? Qual é a luz? E de noite? Mais o quê? Mais o quê? A lua. Já falaram lua? Agora, vou querer saber de como é que o homem foi criado. Meu Deus. Agora vou escolher quem? Acho que eu tenho que fechar os olhos, né? Tenho que fechar os olhos, porque assim, vou escolher quem? Não, vou escolher quem eu sei que chegou cedo. Tá, levanta. Vamos lá. Como é que Deus criou o homem? O homem, Deus criou como? A partir de onde? Qual é o nome? Lúcia. Lúcia. Minha querida Lúcia. Como é que Deus criou o homem? Deus criou o homem com o pó da terra. Com o pó da terra. E depois? E depois Deus soprou pelas suas narinas Lhe deu a vida. Ok, uma salva de palmas para a nossa amiga. Deus criou o homem a partir do pó da... Depois fez o quê? Soprou e lhe deu a vida, lhe deu a respiração. Ele moldou, pegou mesmo assim o barro, a partir do pó, né? Pegou quem? Areia. Vamos criar o ser humano. Pegou assim. Não, você é mulher. Pegou o barro, ele fez o barro, depois montou a cabeça. Depois montou a mão, montou o pé, meteu os olhos, meteu aqui, meteu o nariz, endireitou muito bem o nariz, fez a boca. Não é? Não foi assim? Fez também a orelha, não é? Sim ou não? E este homem, qual é o nome? Qual é o nome? E esse homem Adão, o que ele fez no Jardim do Éden? Ok, ele deu nome aos... Ok, muito bem. E por que ele criou a mulher? Isso... Ai, meu Deus, tá bonito, tá bonito. Por quê? Calma, vamos falando de forma aleatória. Por que Deus criou o homem? Por quê? Além disso. Não, eu gostaria de ouvir uma resposta mesmo bem bonita. Por que Deus criou a mulher? Criou uma companheira para o Adão. Por que ele criou uma companheira para o Adão? Falaste primeiro. Tá bom. Quais todos já responderam? Ele se sentia sozinho, isolado, e foi assim que Deus criou a Eva, a companheira, não é? E como é que foi essa criação? Antes de tirar, assim mesmo o Adão anda, Deus lhe tirou a costela. Pum. Como é que foi? Um sono profundo, não é? Depois tirou uma costela e fez quem? A Eva. E quando ela acordou, falou o quê? Osso dos meus. Ele disse, desta vez sim.
desta vez eu estou a ver alguém, osso dos meus ossos e carne da minha. Porque ele via os animais, cada animal tinha o seu parceiro. Ele via o leão com quem? Ele via o galo com quem? Ele via o gato com quem? Ele via o jacaré com quem? Jacaré? Ele via... Calma, ele via o elefante com quem? Ele via o tigre com quem? Meu Deus, ele via o sapo com quem? Meu Deus, e ele via o gato com quem? Com quem? Galo. E por que o Adão e a Eva foram expulsos do jardim? Por que quê? Assim eu não vou conseguir vos ouvir. Calmem, calmem, calmem. Nada de confusão. É devagar. Por que o Adão e a Eva foram expulsos do jardim? No jardim do Éden havia uma árvore do bem e do... Uma árvore do conhecimento. E Deus fez o quê? Proibiu para eles não... Porque no dia que eles podiam comer, podiam fazer o quê? E será que a Eva obedeceu? Ele fez o quê? Comeu. E depois dele comer, fez o quê? E o Adão fez o quê? E depois, quando Deus chegou no jardim, chamou Adão, Adão. O Adão estava onde? Se escondeu. Porque ele ficou com quem? Ele ficou com vergonha por quê? Porque estavam quê? Estavam nus. Eles se esconderam. E depois Deus os castigou, não é? E lhes expulsou de onde? Lhes expulsou de onde? Do jardim do quê? Jardim de quê? O que o Adão e a Eva fizeram estava bom? Eles desobedeceram o quê? Então vocês não se esqueceram da história, não é? Tá bom. A última pergunta. Já vamos terminar. A última pergunta. Qual era o nome do filho do Adão e a Eva? Caim. Sim, senhora. Uma salva de palmas para vocês. Mais forte! Eu gostei da lição de hoje. Vocês gostaram? Sim. Gostaram mesmo? Sim. Então, nos próximos dias ainda teremos recapitulação. Vocês vão explicar o que aconteceu com Caim e Abel. É para vocês estudarem quando chegarem em casa. Vão explicar bem. E vocês vão explicar aqui em frente. Eu vou... Professora, não! Vocês vão ficar aqui em frente. Eu vou ser aluna. Eu também era aluna da escola dominical. Vocês não sabiam? Não sabiam? Tá bom. Eu também era aluna da escola dominical. Amanhã vocês também vão ser professores, não é? Então, no próximo domingo, eu vou ser aluna e vocês vão ser professores. Certo? Eu já estou a falar os tópicos. Vão falar o que aconteceu com Caim e Abel. Vão contar a história de Noé. É uma história muito linda. Vão falar do Caim e Abel, a história de Noé. E vão falar da história de Abraão. Esse, eu quero ver se vocês esqueceram. E a história de Ló também. Gostaram da lição de hoje? Muito! E as estrelinhas para Jesus? Essas estrelas bem fracas. As estrelinhas para Jesus.
Muito bem, vamos nos levantar que é para fazer a oração das ofertas. Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Entregamos o momento da oferta nas tuas santas mãos. Esteja conosco. Abençoe o trabalho dos nossos papais, para que possam ter possibilidade para sustentar a sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E as salvas de palmas para Jesus. Podem sentar. Quem gostaria de cantar? Atrasado não. Vamos dar oportunidade no Alexandre. Ele nunca mais cantou. Alexandre, vem. Vamos. O Alexandre nunca mais cantou. E quando ele estiver a cantar, vamos bater as palmas, tá bom? Vamos acompanhar a música do nosso amigo. Vamos. Alexandre, pode cantar. Caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Caminhando eu vou Ei. para Canaã. Aleluia. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, e eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Eu vou para Oh, Canaã. aleluia. Caminhando eu vou para Oh, Canaã. aleluia. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, e eu vou para Canaã. Jesus já foi, Oriei também. Aleluia. Jesus já foi, Oriei também. Aleluia. Jesus já foi, Eu Oriei irei também. também. Glória a Deus, e eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Caminhando eu Eu vou vou sim. para Oh, Canaã. aleluia. Caminhando eu vou. Não estão a bater as palmas? Não. Aleluia. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, e eu vou para Canaã. Uma salva de palmas para nosso amigo. Mais palmas. Ei, bem fraca assim, as palmas para o Senhor Jesus. Ei, só essas palmas. Até Deus ficou triste. Palma para o Senhor Jesus. Agora sim. Ok, neste momento, vamos chamar a nossa irmã Noêmia, a nossa irmã Graça, desculpem. Ela vai falar alguma coisinha boa. Salva de palmas para a nossa amiguinha. Gostei muito de vos ver hoje. Vi que a aula correu bem. Gostaram? Sim! Então, ainda nessa leva assim da recapitulação, eu vou vos dizer que eu tenho uma surpresa. Quer dizer, nós, a Escola Dominical e as Estrelas de Malaquias 4, tem uma surpresa para vocês no próximo domingo. Quem gosta de surpresa boa? Então, se preparem. Mas para isso eu vim vos fazer um pedido e também um apelo. No próximo domingo, todos os meninos que sabem que gostam e que sabem desenhar vão fazer um desenho numa folha A4, baseando-se nos temas que vocês já deram aqui na escola dominical. Quem lembra de muitos temas? Então, tá vendo aquela inspiração que está na vossa cabeça, dos temas que vocês aprenderam, vão ilustrar daquilo que vocês sabem numa folha A4. Desenhar muito bem e pintar. Mas atenção, só vamos receber os desenhos dos meninos que chegarem cedo. Aqueles meninos que chegarem depois já da aula começar, já não vamos receber os desenhos. Entenderam? Então vamos fazer o quê? Vão chegar cedo? E quem chegar tarde? Não chorem, tá bem? Então, vou repetir mais uma vez.
Segundo os temas que vocês já deram aqui na escola dominical, vão lembrar de todos e vão escolher um tema para vocês ilustrarem num desenho. Pode ser uma coisa, como podem ser duas, mas na mesma folha, entenderam? Os meninos que chegarem atrasados já não vamos receber os desenhos. Não esqueçam. Temos uma surpresa. Tá bom, muito obrigada. E aí, salva de palmas para o Senhor Jesus. Mais palmas. Muito bem, muito bem. Por hoje é tudo. Terminamos com a nossa lição. Vamos continuar no próximo. E não se esqueçam. Façam um desenho bonito das histórias passadas, tá bom? E a professora já deu algumas dicas, não é? A professora não deu algumas dicas? Já dei algumas dicas, que é para vocês fazerem o desenho. De algumas histórias, podem fazer da Arca de Noé, mas que? Tá bom, vamos levantar aqui para fazer a oração. Vamos nos levantar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, mais uma vez te agradecemos pelo fôlego de vida. Obrigado por esta lição. Venha abençoar as nossas professoras. Venha abençoar a nossa igreja. Venha abençoar o nosso querido pastor. Entregamos o culto principal nas tuas santas mãos. E as próximas lições também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E as estrelinhas para Jesus. Mais, a estrelinha para Jesus. E o anão gigante. E o anão? Ok, vamos sair com a orientação das nossas professoras. Jesus está passando por aqui. Jesus, quem não cantar não vai sair. Oh, quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria. Quando ele... Não estão a cantar. Trazendo alegria. Oh, Jesus está... Não estão a cantar. Oh, quando ele passa, tudo se traz. A tristeza vai, a alegria. Quando ele... Não estão a cantar e não vão sair. Trazendo alegria.